Olá, começamos mais uma aula, então. Hoje eu escolhi para vocês produção de textos, tá? Essa produção de textos eu quero apresentar para vocês a produção de texto trabalho escolar, né? Como apresentar para professores um trabalho escolar. A minha produção de texto, ela tem uma estrutura, né, que todo mundo conhece, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a análise de enquetes, tá? Então, primeiro eu preciso entender o que é uma enquete. Quero compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vamos lá. E aqui na minha tela. Vamos voltar. Produção de texto, então, através da análise de enquete, tá? Uma enquete é um conjunto de perguntas claras e objetivas que se referem à análise da opinião de um público. Por ela, pode-se definir qual é a forma de pensamento das pessoas sobre um determinado assunto. Então, coloquei ali para vocês, a enquete é para eu saber a opinião das pessoas sobre determinado assunto. Para eu fazer uma enquete, então, primeiro eu tenho que definir o que eu quero saber, né? Então, o primeiro passo é a definição do assunto. Depois eu vou para as perguntas. Então, o que eu quero saber das pessoas? Também tenho que pensar aí qual que vai ser esse meu público, quantas pessoas, a faixa etária dessas pessoas, se eu vou pensar aí depois no qualitativo ou numa análise quantitativa. Então, eu tenho que definir tudo antes de começar, né, a aplicar essa enquete. O terceiro passo é a pesquisa em si, então, aplicar a enquete, entrevistar as pessoas, ir para a rua, né? E o quarto passo, então, vai ser a análise desse material que eu vou ter em mãos depois, tá? Aí eu tenho que pensar na apresentação dessa análise, né? Então, eu posso apresentar através de gráficos, né? Esses gráficos, eles podem ser feitos em banners ou o suporte, e eu defino depois qual é o suporte feito, tá? E hoje nós vamos falar especificamente da apresentação da análise através de textos, tá? Então, esses textos podem ser artigos, podem ser trabalhos científicos e tantos outros textos que a gente produz, tá? Hoje eu quero falar especificamente, então, do trabalho escolar, né? Produção de texto. Então, eu tenho que pensar antes que o meu texto ele tem uma estrutura. Essa estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu tenho que situar o meu leitor sobre o que ele vai ler nesse texto. Então, eu tenho que pensar antes que o meu leitor, ele nunca pegou esse texto. É a primeira vez que ele está pegando. Ele não sabe sobre o que é. Então, eu tenho que antes situar o que é que ele vai ler, até para atrair a atenção dele para esse meu texto, tá? Então, é logo na introdução. Então, eu vou apresentar o assunto, né? Coloquei um exemplo ali. Esse trabalho fala sobre o que é que ele está falando. Outra forma que eu gosto de apresentar o assunto é através de uma frase direta e objetiva, é o que eu mais acho legal. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, se eu estou falando sobre bullying, eu coloco lá. O bullying é uma forma de agressão física ou verbal que ocorre constantemente com determinadas pessoas, em determinados lugares, essas coisas. E depois eu continuo esse meu texto apresentando os objetivos, né? Então, são objetivos desse trabalho, entender o que acontece na sociedade sobre determinado fato, ou saber o que as pessoas pensam sobre tal coisa, e assim por diante, tá? Também é importante eu colocar na minha introdução a metodologia utilizada para conseguir esses meus objetivos, né? Então,
para isso, a metodologia utilizada foi. E aí, o que foi? Pesquisa? Foi entrevista? Foi, sei lá, o que mais que você utilizou aí para fazer depois o teu texto, né? No caso, como a gente está trabalhando com uma enquete, né, com análise de enquete, eu vou colocar aqui a metodologia foi através de pesquisa sobre o assunto e, posteriormente, enquete, né? Para um grupo de tantas pessoas no local tal e assim por diante. O desenvolvimento é a parte central do meu trabalho textual. Então, eu tenho que apresentar nesse desenvolvimento o conteúdo pesquisado, ou seja, o que eu encontrei, né, sobre esse determinado assunto. Ou ainda, no caso da enquete que nós estamos trabalhando, eu vou apresentar aí os dados coletados, né, nessas entrevistas. Eu posso enriquecer esse meu desenvolvimento com gráficos, com exemplos e os mais diversos argumentos aí que eu vou utilizar, né, para desenvolver esse meu texto e apresentar esses meus dados. É importante não copiar, tá? Então, mesmo que eu fiz a pesquisa, se eu copiar, é plágio. Então, eu tenho que situar esse meu leitor que foi retirado do site, foi retirado do livro, ou de onde foi retirado. Mas eu tenho que apresentar esses meus dados, essa minha pesquisa, através das minhas palavras, do conhecimento que eu adquiri fazendo essa pesquisa. E logo depois a conclusão. Então, na conclusão, eu tenho que retomar o assunto abordado. Por exemplo, nesse trabalho foi abordado sobre. E logo depois apresentar a grande conclusão a que você chegou. E concluir que, quando você vai apresentar essa grande conclusão, você tem que referir o que esse trabalho te fez entender sobre o assunto abordado. Ou o que ele trouxe de conhecimento, o que ele trouxe de importante para a tua vida. Muito bem, então eu passei aí para vocês. Passei aí para vocês, então, de forma breve, bem rápida, né? A apresentação de um trabalho, de uma produção, um trabalho escolar, tá? Uma produção de texto como trabalho para apresentar na escola. Eu espero ter ajudado, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Deixe então aí o seu like, né? Se inscrevam para vocês não perderem as nossas aulas. E beijo no coração, paz e bem a todos.